Filosofia e ciência. À primeira vista, parecem coisas totalmente diferentes, não é? Uma é pura reflexão, a outra, mão na massa no laboratório. Mas, e se na verdade elas forem parceiras inseparáveis? É essa relação que é super fascinante e muitas vezes mal entendida que a gente vai desvendar hoje. Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve, que a ciência vai lá, faz as descobertas e a filosofia vem depois, só para organizar a bagunça, criar um grande resumo de tudo? Mas será que o papel dela é só esse? Fica a pergunta. Bom, para a gente entender isso de verdade, vamos começar quebrando um equívoco bem comum. Depois, a gente vai ver o papel fundamental da filosofia como uma espécie de crítica e, por fim, vamos até desenhar um mapa de como o próprio conhecimento se organiza. Então, vamos começar com essa ideia aí. A dica filosofia basicamente só recebe os resultados prontos da ciência e, sabe, organiza tudo em uma grande enciclopédia. Só que, logo de cara, o filósofo Miguel Reale já joga um problema na mesa. Pensa bem, se a filosofia é só um resumo, ela precisa de um critério, né? Um jeito de decidir o que entra e o que fica de fora. Mas de onde sairia esse critério? E aqui está o pulo do gato. Simplesmente copiar e colar o que a ciência já descobriu não é fazer filosofia de verdade. É, no máximo, como diz a citação, criar um índice, um sumário. A filosofia de verdade começa onde o resumo termina. E isso nos leva a um papel muito, mas muito mais poderoso para a filosofia. Ela não é uma colecionadora de fatos. Ela é uma crítica, uma avaliadora. Olha só que interessante essa distinção. A ciência, por exemplo, explica como as coisas funcionam. Ela desdobra os fatos. Já a filosofia pergunta, ok, mas e daí? Ela quer situar esse fato num quadro maior, entender o seu significado, o seu valor. Para conseguir ser essa crítica, a filosofia tem que se perguntar sobre o valor das coisas, o valor de uma descoberta científica, o valor do conhecimento que a gente busca e, claro, o valor das nossas próprias ações. O tempo todo, a pergunta é sobre valor. Certo, mas para poder criticar o conhecimento que a ciência produz, a filosofia precisa dar um passo para trás e fazer uma pergunta ainda mais fundamental. Como é que a gente sabe das coisas, afinal? Como podemos ter certeza? E para responder isso, a gente entra num campo com um nome que assusta um pouco: ontognosiologia. Mas calma, a ideia por trás é bem mais simples. Basicamente, é o estudo das condições que tornam qualquer conhecimento possível. É como se fosse a investigação das regras do jogo do próprio ato de conhecer. E esse mapa, que parece uma coisa de outro mundo, ilustra exatamente isso. Ele está mostrando de um jeito bem estruturado como o nosso saber se organiza em dois grandes níveis que a gente vai ver agora. Pensa assim, lá em cima, as condições transcendentais são tipo o sistema operacional da nossa mente, é a base de tudo. E aqui embaixo, as condições positivas são como os aplicativos que a gente usa, a lógica, o método científico, ferramentas que a gente usa para resolver problemas específicos. Só que entender como a gente conhece o mundo, isso é só metade do caminho. Porque no final das contas, não adianta só saber. A gente também precisa agir no mundo, tomar decisões. E aí que entra o problema ético, né? A ciência nos dá um poder imenso, mas ela, por si só, não diz o que a gente deve fazer com esse poder. Saber mais nos torna mais capazes, sem dúvida, mas nos torna melhores, essa é outra conversa. O filósofo Immanuel Kant, aliás, resumiu isso de um jeito genial com suas grandes perguntas. Uma delas é: o que posso saber? Que é o problema do conhecimento que a gente estava vendo. A outra é: o que devo fazer? Que é exatamente o problema da ação, da ética. E essa pergunta, o que devo fazer, é o coração da ética. A ética, por sua vez, faz parte de um campo filosófico ainda maior, chamado axiologia. Outro nome complicado, eu sei, mas que significa basicamente a teoria dos valores, o estudo sobre o que é bom, o que é belo, o que é justo. Bom, mas além de entender como o mundo funciona e como a gente deve agir, sempre sobram aquelas perguntas, sabe, as maiores, aquelas que às vezes tiram o nosso sono. Essas são as perguntas radicais da metafísica. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido disso tudo? São questões que a ciência até ajuda a iluminar, mas que, na sua essência, buscam uma compreensão total da realidade e do nosso lugar dentro dela. E olha só, tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta inicial. Depois de tudo isso, afinal, qual é o veredito? Como fica essa relação entre ciência e filosofia? Fica a questão, né? Existe uma hierarquia? Uma é mais importante, manda na outra?
A resposta para isso é, na verdade, bem direta. A resposta é nenhuma das duas está no comando. Não existe uma chefe. Elas são conhecimentos que, como diz a citação, caminham juntas, numa dependência mútua. A filosofia precisa da ciência para não falar do vazio, e a ciência precisa da filosofia para não ficar cega, sem direção. Então, a filosofia não é uma serva da ciência e nem o contrário. Elas são parceiras. Pensa em duas engrenagens diferentes, mas que se encaixam perfeitamente para fazer a grande máquina do conhecimento humano girar. Isso tudo deixa a gente com uma última provocação para pensar. Num tempo como o nosso, em que a ciência tem um poder cada vez maior, será que a tarefa da filosofia, de ficar perguntando por quê, para quê e a que custo, não se torna mais urgente do que nunca?